E aí, pessoal, tudo bom? Estamos agora com mais um episódio do podcast, agora fugindo um pouco de geopolítica e passando para a vida real nas escolas. O nosso grupo hoje é meio repetitivo nos nomes, a Janaína e a Luciana, que podia ser Janaína, mas É Luciana. é a Luciana. A nossa intenção hoje é apresentar esse modelo de atendimento de alunos com necessidades especiais nas escolas, que recebe atualmente o nome de AEE. Né? Então, a nossa conversa tem esse objetivo principal, né? Mostrar para a comunidade a existência desse serviço na escola e um pouco das fragilidades do serviço, dos caminhos que esse serviço vem trazendo para os alunos. Vai ser mais ou menos nesse sentido. Não esqueçam, né, de seguir a página, comentar, compartilhar e construir esse canal junto com a gente. Gurias, sejam bem-vindas. Eu acho que primeira parte, né, a apresentação, começamos lá pela outra ponta. Boa noite. Eu sou a Prof. Jana do AEE, da Escola Alcebiades, e quando eu cheguei na escola, há quase 2 anos atrás, a escola não tinha a sala de recursos, né? E foi um desafio continuar na escola, mas eu tive apoio da direção, tive apoio de toda a equipe da escola, que geralmente quando a gente chega numa escola que não tem a sala preparada é um desafio, né? Mas com o apoio da escola, o apoio da equipe diretiva, a gente consegue aos pouquinhos mostrando, né, para os professores, para a equipe, o que é o AEE, como ele funciona. E aqui no Alcebiades não foi diferente, foi um desafio bastante significativo e até hoje ainda, passo de formiga, a gente vai conquistando e vai mostrando para os professores, para a direção, com formações na 28ª CRE, e eu acho que está dando certo, a gente está conseguindo, aos pouquinhos. Eu sou a Janaína 2. Boa noite a todos, boa tarde, bom dia, sei lá. Aroeira. Eu sou a professora Janaína Berfit, trabalho na escola Farroupilha, hoje no atendimento educacional especializado na sala de AE. Para aqueles que não estão me vendo e ouvindo, eu estou vestindo uma blusa verde, musgo, básica, sou baixa, cabelo castanhos claros, partido ao meio, pelo ombro, uso óculos no formato quadrado e azul. E estou há pouco tempo nessa caminhada do AE. Comecei esse ano, porque eu fui mordida pelo mosquitinho da Rita, que é hoje a pessoa que está na coordenadoria lá, e ela era minha colega na escola, e a gente fez alguns trabalhos no AEE junto com a biblioteca, e eu gostei muito O do desafio. desafio. E como eu estou quase me aposentando, porque eu estou há 28 anos, né, no estado, só há 28 anos, eu não tenho idade ainda, porque agora a gente se aposenta com 52, pensei, por que não, né? Por que não? Por que não, né? Conhecer esse mundo e começar a trabalhar, e confesso que estou apaixonada hoje pelo AE. Alô? Eu sou Luciana Litke Klein. Eu vou fazer minha audiodescrição também. Eu sou branca, uso óculos, tenho cabelo castanho claro, estou vestindo uma jaqueta preta. Boa noite a todos também. Boa noite, bom dia, boa tarde. Sabe que horas vão ouvir isso, né? Diferente da Jana, eu já comecei. Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha o objetivo de trabalhar com educação especial, que sempre foi a minha intenção, né? Eu sempre quis ser professora e de educação especial. Então, quando eu comecei a faculdade, eu já fui estudando a educação especial também, né? Depois que me formei, fiz várias pós em educação especial. E o ano passado eu comecei a trabalhar no estado, que eu passei no concurso, então eu comecei a trabalhar no estado ano passado. Trabalhei um pouquinho lá com a gente. Foi bem desafiador, porque eu trabalhava em 3 escolas diferentes ano passado. Eu trabalhava lá com a Jana e com a Rita no Farroupilha, trabalhava na escola da estalagem, na Antônio Souza Neto, trabalhava lá no Açorianos, que é a escola que eu tô hoje. Agora, esse ano, consegui ficar 40 horas só numa escola, que daí a gente consegue fazer um trabalho melhor, né? A gente consegue
fazer parte da escola, a gente consegue participar do dia a dia da escola, porque ficar em 3 escolas é muito complicado. É cansativo. Tu acaba não conhecendo como é que funciona a escola, os alunos, né? Não tem tempo de fazer parte daquele ambiente escolar, né? Então, esse ano tá sendo bem mais tranquilo para mim, que eu tô conseguindo participar mais de toda a escola em si, né? Porque o AE, ele não pode ficar só dentro da sala do AE, ele tem que participar da escola toda. Então, isso tá sendo importante esse ano, que eu tô conseguindo fazer parte de tudo. Quando as gurias, os colegas que estão no AE em várias escolas, a gente não consegue desenvolver mesmo. Não consegue criar vínculo com a gurizada. Não consegue. Nem com as famílias. E existe ainda uma situação do AE dentro das escolas que muitos ainda pensam que o AE é um setor, né? Sim. Ele é um setor, tu é setor. Não, nós não somos setores, nós somos professores. A gente também participa de tudo que abrange a mostro meu crachá, escola. o que está escrito aqui? Professora do AE. Mas isso é como eu digo, é um passo de formiga. A gente vai construindo aquilo dentro da escola, né? Mostrando. A gente tem uma mistura assim, é amor e ódio dentro de uma escola, né? Eu me sinto assim. Tem o professor que te odeia, tem o professor que te adora, tem o professor que quer ajuda, tem o professor que não te olha, Então a gente vai construindo, né, ao longo do caminho, mostrando para o professor que a gente não é inimigo, que a gente está aqui, porque a gente tem os alunos para defender, pai e mãe que a gente defende, mas a gente também quer defender o professor que está ali tentando, ele não teve estrutura para isso, ele não estudou para a inclusão, ele está ali perdido, e então a EE para mim é um desafio. É um desafio. E eu sou formada, né, em pedagogia, tenho educação especial, sou psicopedagoga e é um desafio porque assim, ó, a cada dia a gente que está no front, como eu falo, né, a gente vai nas formações na CRE, né, é assim, 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 bonito, a gente tem que fazer assim, bacana. Mas a gente está aqui no front, cada dia é uma situação, cada dia é um professor que está ali desesperado, eu não estou conseguindo fazer essa adaptação, como é que eu faço isso? Tem um outro que também não estudou, mas também não tem tempo, então, gente, é um desafio. Para mim é um desafio. É igual uma sala de aula normal, a gente planeja aquele dia, aquela aula e nem sempre sai. E nem sempre sai como a gente sai, a gente planeja. Não, hoje eu vou atender todos os alunos que eu tenho horário marcado. Mas aí acontece de tem uma crise, daí como é que tu vai atender aquele outro? Tu tem que atender aquele que tá tendo a crise, então tu não consegue dar seguimento, né? E tem o aluno que não é do AE e vem achando que tu é psicólogo, e aí tu fica com 3, 4 na sala, porque aquela tá chorando que brigou com o namorado, que a outra, olha, a orientação é lá, não, tô desesperado, porque... Então, assim, o AE é uma incógnita ainda pra mim. E aí, por mais que não seja teu aluno, não tem como tu dizer, não vou te atender, sai daqui. Como é que não vai atender? A gente tem que acolher, as gurias estão falando é real. Afinal de contas, é real. Porque eu penso assim, o AE, ele é específico pra quem tem altas habilidades, pra quem tem deficiência, pra quem é autista. Tudo bem. Mas eu não tenho como não acolher. Pra mim, como eu sou professora de inclusão, pra mim eu vou estar incluindo aquele aluno também, entendeu? Eu vou estar acolhendo. Eu não consigo virar as costas. Por mais que não seja o meu trabalho, eu não consigo virar as costas para aquele aluno. Eu tenho que acolher ele. E para o aluno que tem autismo, que tem deficiência e é adolescente, muitos não querem que os outros colegas saiam. Ele é atendido lá. Ele vendo um que não tem o CID, que não é autista, que não é deficiente. Vai lá na sala, chora, entra lá, joga com a prof. Eles, mas todo mundo vem aqui. Todo mundo vai lá. Então, eu acho ótimo quando vai a choradeira lá. Dos alunos que não têm deficiência, porque daí os que têm ficam tranquilos. Professora Jana tem de todo mundo, não é só... Porque o adolescente tem isso, né? Eu vivo isso no meu dia a dia, porque é o seguinte, a escola que eu trabalho é tempo integral. Então, eu tenho que atender eles no horário de aula, eu não tenho como atender no contraturno. Porque eles passam o dia todo na escola, e a escola não funciona de noite, que seria, né, o horário de atendimento. Então, eu tenho que atender eles no horário de aula. E aí, o que acontece? Eu bato na porta, Sora, hoje eu não quero, hoje eu não vou. Sabe? Porque eles têm vergonha de fazer. Principalmente ensino médio. Principalmente o ensino médio, porque o nosso lá, o tempo integral, é o ensino médio. Então,
eu faço E trabalho. temos também a questão Aí eu tenho que marcar de saber falar para o familiar o que é o AE, né? Porque eles falam reforço. Sim, Exato. todos Ai, meu acham. filho vai no reforço hoje. Ai, Sim. prof, hoje tem reforço. Hoje, como é que tá o reforço? Hoje ele vai ter. Eles não entendem que aqui a gente trabalha as habilidades, as competências do Sim. aluno que ele vai usar em sala de Sim. aula. E é isso que o AE faz, né? Trabalhar a habilidade e a competência do aluno. Mas eu, como professora, como educadora, eu não consigo deixar de aplicar, às vezes, uma atividade com folhinha, ajudar numa alfabetização, principalmente daquele aluno que já está lá no ensino fundamental 2 e ainda não sabe ler e escrever. Sim. Então, eu tento fazer uma programação assim, ó, essa semana eu vou trabalhar a habilidade, competência dele, um jogo, vou fazer uma memória, vou fazer... E na outra semana eu vou ajudar a prof na alfabetização, vou ajudar ele no trabalho. Eu trabalho dessa forma. Eu não sei como que as outras professoras fazem, mas aí eu vejo, prof, aquele aluno, ele tá assim, ele não consegue, não consegue fazer atividade. Aí eu vou lá e dou uma ajudinha, sabe? Porque eu penso assim, ó, eles não têm outro tempo, eles não têm outra professora para ajudar eles, não tem uma professora. Não tem essa aula de reforço. Essa aula de reforço, né? Ah, Jana, tu tá fugindo um pouco do AE. Tô fugindo por quê? Porque eu entrei aqui. Eu tenho um aluno que até hoje está comigo, o Bruno, que ele não sabia escrever o nome dele no primeiro ano do ensino médio. A gente tem um também. Hoje eu consegui fazer com que o Bruno fizesse a identidade dele, assinada por ele. A mãe é a coisa que ela toda a vida me agradece. O Bruno tem identidade e ele assina o nome E dele. de certa forma o aluno saber ler e escrever também é criar autonomia nesse aluno, né? Eu acho importante Então, isso assim, também. a gente vê Porque a que, gente que ajuda aquilo que a muito, gente tá? fugiu um pouco da regra teve um resultado positivo, né? E a gente não pode falar, pandemia, teve a pandemia, ficou lá 2 anos sem fazer nada. Gente, mas realmente ainda tem resultado Sim, disso, negativo. tem, Tem, que infelizmente. tanto esse aluno era um aluno que ele ficou 2 anos na pandemia, que era uma época que ele podia estar ali, né? E teve os do fundamental também, do CAT, que chegaram lá no 4º, 5º ano sem saber ler e escrever. Então, como é que eu vou? A mãe tá desesperada, é isso que ela quer. Ela quer que eu quero que o meu filho aprenda a ler e a escrever. É que o nosso lado psicopedagogo acaba É isso aí. Mais alto. Mais gritando, alto, né? é. Mas, lá na escola eu fiz um projeto com a orientadora que é assim, ó. A gente chama a família, né, desse aluno que ainda não está alfabetizado, e daí como eu comecei como alfabetizadora, eu trabalhei 2 anos sem ser no AE, né, até eu conseguir ter experiência e tal, é mais difícil a gente conseguir trabalhar direto no AE quando a gente se forma, né? Então eu comecei como alfabetizadora. Então eu tenho essa facilidade, né? E aí a gente chama a família, né? E aí explica a situação, se a gente fizer um caderninho com atividades de reforço para ele fazer em casa, a senhora apoia, ou o senhor apoia? Não pode fazer. Aí eu passo as atividades, que eu tenho bastante arquivo de atividades, passo para a orientadora, ela monta o caderninho e ela entrega para a família fazer em casa. Então eu acabo, no AE mesmo, eu acabo não trabalhando. Eu trabalho com jogos de alfabetização, né? Mas as folhinhas eu acabo não trabalhando porque a gente fez esse projeto com a orientadora. Daí a gente chama a família e Lá no Farroupilha eu não trabalho com folhinhas, dificilmente eu faço uma aula de reforço, mas eu uso muito jogos pedagógicos. Sim, a gente tem aqui, eu também trabalho isso. E o forte lá é projetos. Hoje a gente tem 13 projetos com a EI, os professores, então esses alunos que não estão alfabetizados, eu acabo atingindo eles através dos projetos. Evito a folhinha, porque senão a gente nunca vai perder o reforço. E eu quero tirar. Hoje tem aula de reforço. Não, tem atendimento eu uso muito especializado, também não tem o reforço. Chromebook para fazer quiz com eles na alfabetização, porque o professor faz a sala de aula. A assistiva, eles interagem mais, né? Tu coloca ali um quiz, vamos tentar fazer aqui, vamos ver se tu consegue. Então, já tem o computador, já chama mais atenção deles também, igual ao jogo. Eu evito o máximo, porque quando o professor na sala de aula vai adaptar, como a maioria não... então não, vai. Como assim, a maioria dos professores não estão preparados para trabalhar com adaptação. O que ele faz? Uma folhinha diferente. Sim. Então, a folhinha, o aluno já ganha uma noção. Sim, verdade. Aí eu evito, né, Lucas? Quando faz. Lá na escola, eu vou te dizer que a galera tá fazendo, Lucas. A gente chegou lá no Farroupilha,
A gente chegou num nível, eu acho que a gente tem muito ainda a caminhar, mas o nosso grupo, ele está bem engajado. Antes eram 3, 4 que faziam. Hoje são 3, 4 que não fazem, de um universo imenso. Nossa, isso é uma escola que tu tá no paraíso. Mas foi uma caminhada, a Lu participou dessa caminhada, não era fácil. Eu não era do AE e via a luta das gurias, da Lu e da Rita. E hoje, lá no Farroupilha, hoje no Farroupilha eu vejo o pessoal engajado e a gente conseguiu criar um vínculo que não tinha antes. Sim. Os professores e o AE. A sala do AE lá, eu tenho, se vocês olharem lá no meu Instagram, às vezes eu coloco algumas coisas, ela é uma sala onde todos os professores entram, todos os alunos entram. Eu tenho um projeto onde tem aluno com deficiência e aluno sem deficiência que estão caminhando juntos no projeto, vão lá para a sala trabalhar. Então é uma sala muito viva. A gente está falando de inclusão. Existe inclusão? Que tipo de inclusão? O que é essa inclusão? Pois é, só que assim, eu acho que a inclusão ela ainda não acontece da forma como deveria. Eu tô falando, eu, Janaína, eu sou professora há 28 anos e eu tenho 2 matrículas no estado. Eu tenho a experiência no CAT, que a minha primeira matrícula é do CAT, e eu tenho experiência no ensino médio, que a segunda matrícula é do ensino médio. Então, nesses 28 anos, eu passei por direção, supervisão, orientação e muito tempo em sala de aula. E eu tenho experiência lá das séries iniciais e do área. E é muito difícil para quem é do área trabalhar a inclusão. Por quê? Porque o professor de geografia é um período. O Márcio, da nossa escola, o professor de geografia, hoje ele está com 23 turmas. As turmas têm em média 40 alunos. Ele não sabe nem quem são os alunos. Um período por semana. Como é que um professor do área que tem 23 turmas, com 40 alunos cada, com muitas diferenças, não só os alunos de inclusão ali do AE, mas aluno com TDAH, aluno com dislalia, aluno com descalculia, aluno com dislexia. Como é que ele vai dar conta? Como é que ele vai fazer a inclusão? Eu acho que a gente ainda tem muito que caminhar no estado. Acho que temos alunos... Tem projetos de lei para ser votado que o professor agora vai ter que ter essa cadeira na faculdade da inclusão, vai ter que trabalhar isso, vai ter que conhecer, principalmente o autismo. E eu vejo que falta também recursos humanos, por exemplo, uma turma, a gente tem uma formação continuada para o professor, né? Nós temos uma turma lá na escola que tem 6 alunos de inclusão no ensino médio. Teria que ter apoio, né? Não tem sala de aula. Um estagiário lá dentro, não tem um professor auxiliador, central de CILI, sabe? Eu acho que precisava disso. Alguém na sala de aula. Na sala de aula, não só o AE, não eu lá no AE e a Tainá, ou aqui a Jana. Tinha que ter alguém, professor auxiliar na sala de aula para atender esses alunos de inclusão, para auxiliar o professor. Eu trabalhei no município em Gravataí e nós não temos. 2 meses num contrato emergencial. Eu cheguei a ter 3 monitores dentro de sala de aula, um com cada aluno que precisava de auxílio para a formação. Então, claro, essa é uma situação no estado, né, que é a nossa realidade, que é o que a gente está falando, né, da realidade do estado, que precisa mudar. Precisa urgente. Né? Alguém precisa jogar a boia. Nesse sentido, as escolas municipais, tanto daqui de Viamão quanto as outras, elas estão muito à frente. Eu não sei como é que é no município, se tem ou não tem. Tem alunos que tem monitor de sala e de pátio. 2 nós deveríamos ter. O município está muito à frente. Para começar, a quantidade de alunos, não tem aluno no município na sala de aula com 40 alunos. Nós temos turma com 45 no primeiro ano. Uma escola do município, tu não acha uma turma de 40 alunos. Essa escola que eu trabalhei, eu entrei na escola como contrato emergencial e os primeiros 2 dias meus na escola eu não vi aluno, eu vi só os monitores. Aí eles vinham e disseram, o meu é o Bruno. O Bruno é isso, ele aprende assim, assim, assim. A receita do bolo completa. Quando eu entrei na sala, fez plim, tava pronto o bolo, eu já sabia como chegar era isso que a gente precisava. Sabe? E é uma piazada de formação de graduação, para eles lá serve como horas complementares, né? Então, assim, é uma política de Estado, na verdade, né? É uma política pública que precisa ser formulada por lei, eu acredito até, para entrar no nosso quadro. Hoje o nosso quadro no estado não tem essa função.
De sala de Não aula, tem. desse monitor de sala Até de aula. porque Tem o assim, monitor né? do pátio, né? Que É. ajuda a abrir no banheiro, que ajuda para amarrar os tênis, que dá uma. Sim. Mas a gente Mas nós eu digo, precisávamos Até na porque sala assim, de aula. a gente praticamente não fica dentro da sala de aula. Eu até às vezes acompanho algum aluno que precise, né? Porque como eu fico mais tempo na escola, eu consigo fazer isso. mora na escola. Mas assim, a gente não fica o tempo todo com aquele aluno acompanhando, né, o que ele faz ali no dia a dia da sala de aula. Sim. Daí os professores vêm com aquela pergunta assim, ó, o que ele sabe fazer? Aí tu fica assim, Tu fica mais tempo com ele que eu. tu fica É. pensando assim, ó, Só que como é daí. que eu vou saber qual é a conta que ele faz se eu não faço conta de matemática na sala Mas aí tu de... consegue te colocar no lugar daquele professor que tem Sim, eu 23 consigo. turmas. Sim, consigo. Sabe? Sim. Eu sou do área, Não era tô dizendo- biologia 2 Não. períodos. Eu tinha 20 Eu turmas de não tô manhã. dizendo que o professor tá errado. E também eu não tô errada em não saber, Sim, porque eu sim. não tô ali no dia a dia, Então, entendeu? Aí, exatamente isso, o monitor que ficaria dentro da sala de aula com ele, que dá essa caminhada toda pra ele, que seria o essencial, É. porque tá ali todos os dias. Ele é o tempo. Fazendo É. atividade. Ele é o tempo. E Entendeu? aí voltei na Aí inclusão. seria esse elo que liga o AEE com o professor. E aí eu Entendeu? voltei na inclusão. Esse é o agente da inclusão. Por que não existe inclusão? Eu, quando fiz a minha graduação de 2006 a 2009, eu tive cátedras de inclusão no IPA. Tinha seminários de inclusão, tinha trabalhos, eu tive aula com um professor surdo. Então, e a gente que se virasse, tive cadeira de Libras, tive uma série de coisas, e a gente que se virasse. Mas, quando tu sai de lá, e Libras principalmente, se tu não treina, o idioma se vai, É como qualquer outra língua, como né? qualquer outra língua. Então, na prática, a lei de inclusão ela é muito bonita para inglês ver, Muito bonito. porque na realidade a gente está tratando de pessoas com 60 horas de trabalho. Exato. E vocês estão falando em 40 horas de vocês, mas vocês têm muito mais do que 60, porque vocês saem daqui, mas vocês não saem daqui. Porque a gente não consegue fazer o burocrático lá na escola. O planejamento não consegue, mesmo tu tendo horário de planejamento, na escola tu não consegue Sim, fazer. tu bota um 45 minutos, que é um período para te fazer o planejamento. Tu não mas naquele consegue. planejamento tem que fazer outras coisas. Tem Tu que não dar dentro do consegue. A professor, parte né? burocrática da sala de educação especializada, de atendimento especializado, tu não consegue fazer na escola. O alimentar lá o sistema, lá no Drive, que a gente tem que botar os projetos, tem que colocar as fotos, tem que botar a chamada, tu não consegue. Por quê? Porque tu atende o dia inteiro. Se tu não tá com o aluno, se desestabiliza lá na sala, quem é que eles chamam? Chama lá a prof do AE, aí tu vai lá para ajudar aquele aluno que se desorganizou. Sim. Aí daqui a pouco tem projeto que tu também é cobrado, porque o atendimento do AE, ele não é um atendimento clínico. A gente não trabalha dentro da sala só aqui. Tu tem que tentar incluir a gurizada em todas as atividades da escola. Então, tu trabalha com projeto. Surgiu um projeto na escola, tu tem que te aproximar. Tu tem que se aproximar e tem que incluir os teus alunos ali. Então, tu passa das 8 da manhã até as 5:30 da tarde, troteando pela escola, fazendo as atividades, atendendo o aluno. Então, essa parte burocrática que a gente é cobrada. Passos só hoje dentro da escola. Tem dias que eu A gente, por isso que dias que eu tenho 100.000 passos dentro da escola. então a gente não consegue dar conta. Ansiedade, já tem ansiedade. Imagina se eu boto um negócio que eu vejo isso. E eu não sei como é que tá nas escolas de vocês, mas na nossa, o tempo todo. toda semana é Quer 2 me achar? Tu não vai na minha tu vai em outro lugar. E a gente, semanalmente, a gente tem recebido laudos e alunos de outras escolas. E laudos que tu contesta, porque estão laudando a roda desses crianças. Qualquer problema já é autismo. Eles estão identificando... Gente, não sei se é só eu que tô vendo isso, mas é laudo a rodo. Eu tenho um aluno que ele com certeza não é autista. Eu tenho um aluno, a gente não pode falar, mas a gente tem um aluno aqui que eu tenho certeza que ele não é autista. Ele tem TDAH, mas autismo ele não Eu sou especialista em autismo, eu fiz a minha pós em autismo, eu tenho certeza absoluta que ele não é autista. E o laudo tá ali, bem grandão, assim, a mãe conseguiu aquele laudo e... Mas sabe o que eu questiono mais? Às vezes até para receber o BPC. Mas tu sabe o que eu questiono mais? Não é o laudo do autismo nem da deficiência intelectual. O que eu questiono mais é o laudo das altas habilidades. A gente Esse eu tenho lá na escola. Eu não tenho nenhum, assim. Tinha que ser não precisa ser médico, né? Para altas habilidades.
Olha Esse só. Mas é uma avaliação bem longa, assim, né? Mas muitos Eu tive que testes fazer para ver várias a... sessões para poder chegar no diagnóstico, porque eu sou diagnosticada Tu assim. tem altas habilidades, Eu tenho. Zaga? Que voa. Atravessa a parede. Ai, que horror. Puxa Mas vida. eu questiono muito, assim. Começou assim, ó, que eu passei no concurso da prefeitura para 2 cargos, para professora de anos iniciais e educação infantil. Aí, quando chegou no psicotécnico, Ah, eles me reprovaram porque eles disseram que eu tinha déficit de atenção. tu? É. Aí, a minha mãe é psicopedagoga, né? Aposentada. Sim. Aí eu pensei assim, a minha mãe já teria identificado. Eu já teria identificado, porque eu também estudei sobre isso, né? Será que eu tenho déficit de atenção? Até hoje não percebi. Fui fazer uma avaliação psicológica, né? Daí minha prima é psicóloga e indicou uma amiga dela que é especialista em avaliação psicológica. Fui fazer uma avaliação psicológica. Primeiro fiquei mal, né? Pensando, meu Deus, eu não vou servir Você pra entrou ser em professora. depressão. Ficou deprê. Arrumou suicídio, Ai, né? meu Imagina tu Deus. perder 2 cursos porque É. eles chegar, olhar pra tua cara e dizer que tu tem déficit de atenção. Tá. Aí fui fazer a avaliação psicológica. Aí na segunda sessão a psicóloga olhou pra mim: olha, eu vou continuar a avaliação contigo, porque a gente tem que completar. Mas o que tu tá apresentando pra mim aqui não tem déficit de atenção. Eles erraram no teu diagnóstico. É. Eles Sim, erraram por isso que eu digo no que teu, tem na tua laudos que a gente avaliação. contesta, tem Eles laudos erraram. errados, né? Aí continuei fazendo, né? E aí ela, olha, eu vou te dizer uma coisa, tu não tem déficit de atenção, pelo contrário, tua atenção é acima da média e eu vou esperar mais um pouco, mas eu acho que tu tem altas habilidades. E deu altas habilidades. Eu fiz 9 sessões com ela. E aí, vários testes, vários períodos diferentes, alguns atendimento de manhã, outros E de as tarde, altas outros de habilidades noite. é só num setor só ou em vários? Como é que é isso? Eu tenho na área das linguagens Qual e área? memória. Eu acho que tinha que ter isso, porque já É. vem uns laudos pra gente que não O vem meu é na área da específico. linguagem. Mas E aí tu olha fica só. assim, e agora? Vai tirar É. pro lado. Olha só. A gente, enquanto escola, então, recebe essa gurizada se o PIA geralmente... Quando eu estava no colégio, que eu comecei lá, a dar aula em 2008, se o PIA era tenebroso, né, ele já ia para a Ritalina. Batata, né? Medicação e tal, porque ele era hiperativo. A moda da época era a Era hiperatividade, né? Ritalina. Agora, Agora risperidona. tem uns risperidona. Mas eu quero propor o seguinte: será que a gente está falhando na indicação dos alunos para as famílias, né? Chamando as famílias na escola? Eu, na vice-direção, agora espirrou errado, eu chamo o pai. Sabe? Sim. Chama o pai, eu adoro o pai na escola. Agora, como é que vocês conseguem fazer essa identificação e essa abordagem, essa indicação das famílias a quem procurar, a como procurar? Lá na escola, os professores que estão em sala de aula, eles indicam para a orientação. A orientação chama a família, conversa com a família no primeiro momento. E a família fica desorientada, Aí, porque eles não sabem o que fazer. Aí depois me chama, a gente conversa que assim, um pouco, faz uma nós do AE, a gente não pode atender um aluno sem autorização dos pais, tá? Depois dessa que a Jana falou, que a orientação chama, conversa com o pai, vai ali, conversa com a professora do AE, que ela vai tentar ver, fazer uma avaliação diagnóstica para ver, né, fazer um parecer futuramente para ajudar na No confecção. ponto de partida. E aí o pai procura E aí o pai procura psiquiatra. vai procurar as outras, fugiu agora o nome, Os os outros profissionais. especialistas, tá? Geralmente é um neuro. Mas no AE, já que a gente está falando do AE, o AE não pode atender nenhum aluno. Por exemplo, se a E nem professora... diagnosticar. nem diagnosticar. Se a professora do CAT chegou e disse, Jana, eu estou com um aluno que ele não copia nada, ele não faz nada, não consegue alfabetizar, eu estou desesperada. Aí, olha, eu não posso atender. Fala com a orientadora, ela vai chamar os pais e no mesmo momento, ou posterior, o pai, a gente conversa com esse pai e explica. Tem uma queixa da professora, assim, eu posso atender ele aqui, ajudar nessa avaliação. O pai vai dizer se quer ou se não quer, né? Ou se, eu já estou levando numa psicopedagoga, não precisa. Ok, gente? Porque não pode ser... Porque todo atendimento no AE, ele é documentado, né? O pai tem que assinar um termo com um consentimento que a gente pode atender,
um termo do uso de imagem desse aluno dentro da escola. Então, tem toda uma documentação para a matrícula no AEE. E essa função que a gente está falando do laudo, que às vezes a gente contesta, é falta disso, é falta dessa interdisciplinar. A gente fala com o AE, a gente fala com orientação, a gente fala com o professor, fala com o psicopedagogo, fala com o psicólogo, fala com o terapeuta daquele Sim, aluno. É multidisciplinar. É multidisciplinar. Então, às vezes, não tem tudo isso. Ainda mais Passa só por um psiquiatra ou um neuro que já dá o laudo. só. que foi o que O aconteceu. primeiro encontro. O primeiro encontro, a mãe, gente, é sério, a mãe vai lá e ela lê sobre o É o autismo, que eu ia falar agora. ela lê tudo que o autismo é e ela chega E aí lá ela e fala relata pro médico. Tudo que O acontece. meu filho é isso, 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 e na escola eles falam que ele é isso, isso, isso. E o médico tá Acredito. laudando. O Acredito médico tá naquilo que a mãe laudando o falou. aluno, entendeu? Isso. Não passou pelo AE, não passou por uma psicóloga, não passou por uma psicopedagoga. Então, Quando tá o laudo vem difícil. muito rápido, a gente A gente desconfia. desconfia. Porque assim, tu encaminha, na outra semana vem a pessoa. É. Eu fui lá no neuro, ela deu laudo. É. Eu, Ué, Mas mas que já? Exato. Só Por isso que preencheu eu o acho que nome. as altas Então, habilidades, é, entendeu? é Como é que numa semana Pois tu consegue? eu levei. Não tem como, porque Não tem como. o meu, por exemplo, eu levei 2 meses pra fazer. Pois é. É. Aí assim, eu conversei com a mãe de um aluno. Não sei, quem sabe. Sim, eu vou levar. Levou. Prof, ele tem altas habilidades. Em uma semana tu já conseguiu esse laudo. Não Mas tem vai- como. É complicado. Entendeu? E os alunos de baixa renda? E os Tem- alunos de baixa renda, como é também que tem vai isso. correr atrás? De psicopedagogo, de psicólogo, de terapeuta ocupacional. Isso é bem Isso complicado. nos entrava um pouco, sabe? Porque o aluno de baixa renda depende do SUS. É. E os atendimentos no SUS são marcados para daqui a 12, 13, 14, 15 meses. E sessões no CAPS a cada um mês, E 3 aí- meses, e aí a 2 gente, meses, assim, 20 dias. E Tu assim, tá vendo que a criatura tem autismo. E não é um nível 1, é um 2 ali, é um autismo mais. sim, E tá esperando o SUS. Como é que tu não vai atender? é. E ele não Sem tá lá laudo. na nossa lista Não do tá Easy, no entendeu? Easy, Ele não sim. tá no Easy. E como é que tu vai deixar de atender ele? A prioridade é quem tá no Easy. O Estado dá a quantidade de horas do AE de acordo com o número do Easy. São 38 alunos do Easy, então tu tem direito aí a 60 horas Uhum. na escola de AE. Ou tem 20 alunos no Easy, então tu tem direito a 40 horas de AE. Só que esses alunos que estão em investigação não estão no Easy ainda, e também tem que ser atendido. Mas eu vou E a gente tem que dar conta. Eu vou voltar umas casinhas agora, assim, um pouquinho, segundinhos atrás, quando vocês disseram que não dá tempo de fazer o burocrático na escola. Por que não dá tempo? Porque vocês estão colocando essas crianças que o sistema deixou elas de fora dentro do sistema do coração de vocês, na real. Mas como é que tu não vai atender, Lucas? Porque a nossa profissão não tem como deixar tem de como fora. negar. Como é que tu vai deixar de fora aquele aluno que tá. A mãe chega pra mim e fala assim: olha só, Jana, marquei a consulta, sabe que dia? 12 de novembro. Eu, só para 12 de novembro? Sim, consegui. 2029. Olha só, 12 Que de maravilha. novembro a gente vai. É. Poxa, como é que tu não vai Como é atender? que vai deixar a criança praticamente um semestre inteiro sem. Ele vai perder o ano, né? A criatura não lê, os professores não estão fazendo atividade adaptada, porque se não tá, o prof não tá na tua turma já, eu não vou adaptar. Não vou adaptar. Eu tenho muita coisa já para fazer. Como é que tu não vai atender? Como é que tu não vai? E como é que a gente integra as famílias? Aqui na escola a gente tem algumas experiências boas e ruins. Né? Nós também temos experiências boas e ruins na nossa. Porque tem a família que é, como a Jana tá falando, como é que tu não vai atender aquele aluno que a mãe tá ali desesperada, E tu tá vendo? atrás de ti, prof, me ajuda, a escola tá me ajudando. E tem a mãe que não aparece na escola, né? Que não te Que atende. o filho tá precisando, que tu quer ajudar, mas a mãe não vem nem assinar um termo pra ti, tu Uma mãe que liga manda e tu uma liga. mensagem que diz assim, ó, a partir de hoje eu não tenho mais celular. Isso faz 2 meses, eu não consigo falar com Então, tem essas dificuldades. Compra um combo. Sinal de fumaça. Como tu vai fazer? Uma coisa eu digo, a família, ela é parte do progresso do aluno no AEE.
Isso é Sim, certo, sim. porque tem a mãe que não manda o aluno que vem assina termo, ele vai vir tal dia, pode deixar. Não manda o Não aluno, manda. não manda. Tu fica esperando, tu liga, tu manda mensagem, elas não te respondem. E tem a mãe que diz, ele já tá indo. Prof, ele não vai conseguir, eu tô desesperada, pode levar outro dia. Então, tem famílias e famílias. Lá na escola eu encaminho para o SOI que nem para ficar. Hein? Faltou 5 encontros, já mando para Zaidinha. Mas eu voltei. Zaida, todos só é Zaida. A nossa é a Zaida. A nossa é a Zaidinha. A nossa Já é dona, Zaida. a Tem que ser com Zaidinha não Z. tá vindo, tem que ser com Z, senão não tem É. graça. Voltei lá no início agora da nossa conversa. Veja, inclusão. A inclusão, então, ela não está atrelada diretamente à lei de inclusão, que é o que parece. Quando a gente entra para a sala de aula, existe uma lei que nos impõe incluir os alunos, ok? Sim. O que é incluir o aluno? É o aluno autista estar na mesma sala de aula do aluno regular e receber conteúdo adaptado. É isso? Óbvio que não. Porque isso inclui alguém? É óbvio que não. Como é que a gente consegue essa inclusão? Até agora vocês me deram algumas respostas que eu estou montando aqui no meu quebra-cabeça, que inclui a família presente, o professor habilitado, a vontade e o tempo de dedicação absurdo de vocês e muita criatividade. E a parceria da escola. A parceria da escola. O que é muito importante. A parceria da escola é muito importante na inclusão. E lá? A escola. A parceria da escola também. O AE pertencer realmente à escola, né? Não ser aquela salinha lá no cantinho. Bom, lá no Farroupilha o AE pertence à escola. Isso é importante. Pertence à escola e lá no Farroupilha a gente... Eu tô falando... A gente construiu as meninas falavam quando cheguei aqui, é modelo. Nós não somos modelo ainda. A gente tem muito ainda que caminhar. Sim. Muito. Só que lá no Farroupilha a gente conseguiu fazer com que todos trabalhem juntos. Tem professor que consegue fazer adaptação sem ser com folhinha. Tinha um professor maravilhoso que agora foi lá para Alvorada, que era o Everton de História. O Everton dava aula para todos na sala, de forma que todo mundo era incluído, com jogos, com brincadeiras, com mágica. E ele não me dava a folhinha adaptada lá pro menininho da 61 que é autista. Ele incluía todos, ele levava jogo de RPG. A minha assessora de marketing, que está aí, ó, que lá na escola a gente tem essa moça, ela é estudante lá na escola, turma 81. Minha filha, eu acabo botando nos projetos, né? Eu convido assim, quer. Senão não tem mesada, E claro. lá a gente tem hoje o jornal inclusivo, que era uma ideia que a Rita tinha. Ela tinha falado já no passado, vamos fazer um jornal inclusivo, não deu tempo, nos faltou perna. E aí, esse ano, a gente conseguiu colocar em prática. No jornal inclusivo, tem professores que não ganham mais para trabalhar no jornal, que nem vocês. Tem um podcast aqui, vocês não estão ganhando um real a mais para estar fora do horário fazendo. Na verdade, só a gente gasta umas horas a mais do Fernando ali. Então, umas 6 horas por episódio. Então, assim, lá tem um jornal inclusivo, tem professor de química que está no jornal inclusivo, a professora de português e eu. E vários alunos de várias turmas, inclusive alunos de inclusão. Inclusive os alunos de inclusão. A gente tem no grupo ali que trabalha, que monta o jornal, alunos que são alunos de inclusão, que estão fazendo a fotografia, que estão fazendo os textos, porque a gente conseguiu chegar nesse nível. Nesse degrau. Falta muito degrau para caminhar, para subir, falta, mas a gente já fez uma boa, né? Subimos bastante. Eu tive uma professora uma vez que me disse que esse exemplo do degrau é uma furada. Não sei se porque é uma furada. O degrau da educação, ele é o degrau da escada rolante. Quando a gente acha que subiu 1, ele já desceu 2 e a gente sai correndo para cima. Mas a gente conseguiu assim fazer com que os professores participassem. Então, essa queixa assim, que eu vejo de muitas colegas de que o AE é uma salinha lá no canto, no Farroupilha hoje não é assim. E acho que nunca foi, porque a sala é nova, faz 2 anos que tem, acho, né? 2 anos. A Rita, quando chegou lá, não tinha sala. No final de 2023, né? Ela chegou lá, ela não tinha sala e ela ia trabalhando na sala do SOI, na sala dos professores, ia. Eu tive uma reunião com a Rita lá, né? Lá eu tô presidente do CPM, que a filha estuda lá. Sim.
E a primeira apresentação da Rita disse, porque eu estou no AE. Eu disse para ela, a gente precisa destinar verba para acessibilidade nessa escola, porque o Porque a nossa Farroupilha escola não é terrivelmente inacessível, né? para deficiente físico é escada inacessível. para toda parte. Então, essa questão física e estrutural, ela é um tema também de bastante debate. A gente tem um aluno cadeirante aqui na escola, dois, né? Que embora a nossa escola seja bastante acidentada ainda, ele voa aqui pela escola, né? Talvez seja a nossa inclusão mais incluída, assim, né, Jana? Porque Sim, ele Fernando participa e com a todo Carol. mundo, joga com todo mundo, Hoje o Farroupilha não tem como interage. ter um aluno cadeirante. Não tem Não tem como. É muito escada. É muito escada. É muito irregular. Nem Por isso que na eu digo que a gente não é bloco. modelo ainda, sabe? Até porque, por mais que dissesse assim, mas coloca ele na sala que tá bem em cima, mas e se ele quiser ir na biblioteca? Se ele quiser ir no banheiro? No refeitório. Se ele quiser ir no refeitório? Não tem como ele ir no refeitório. Se fizer Tu não conhece lá, né, Jana? Tem que ir lá. Se fizer uma atividade no auditório, daí ele não vai ser incluído. É uma escola no penhasco, assim. Então, assim, a gente está caminhando pedagogicamente com os alunos que não são deficientes físicos, tá joia. Agora, no momento que chegar um deficiente físico lá, um cadeirante, um deficiente visual, alguém sem uma perna, eu não sei como é que a gente vai fazer. Não sei como fazer e não sei o que o meu diretor vai. Porque o Josemar, ele compra as brigas junto com a gente, um cara mega presente, assim, tá sempre nos apoiando em todos os projetos e tudo que a gente propõe de diferente, ele topa e vamos fazer. Agora, o que fazer quando chegar um aluno assim, eu não sei. Mas agora falando de uma coisa que é polêmica para alguns. Eu trabalhei o ano passado na escola da estalagem e a gente tinha um aluno que ele, na minha opinião, assim, ele não poderia estudar na sala regular. Ele não tinha como estudar numa sala de aula regular. Mas aqui também temos um aluno assim. Aí eu acho que acaba não sendo inclusão, porque o que eu penso? Ele não consegue participar de nada, porque ele fica naquele mundinho dele fechado, ele não absorve nada do que está acontecendo ali na volta. E ele desorganiza, ele acaba atrapalhando o restante da aula, porque faz barulho, né? E aí chama a atenção dos colegas, os colegas não conseguem prestar atenção na aula. E aí o que eu vejo? Que isso acaba atrapalhando a inclusão em si, porque o que acontece? Aquele aluno acaba traumatizando o restante da turma. Aí quando a gente fala que tem um colega que vem colega para vocês que é autista, o que vem na mente daquela turma que era colega daquele aluno? Aquela referência. Aquela referência. E aí acaba que atrapalha, entendeu? A inclusão em si. Então, eu acho que tem alguns alunos, lá na Açorianos, por exemplo, eu não tenho nenhum, assim. Mas eu acho que tem alguns alunos que, infelizmente, eles não teriam como frequentar uma sala de aula regular. Mas por que eles param lá? Será que a família... porque a família é obrigada a matricular, porque porque o conselho vai atrás. E a gente não tem escolas especiais. Aqui em Viamão, por exemplo, teria só a PAI. Mas a PAI trabalha só até o 5º ano, se eu não me engano. Não faz o atendimento. Em Gravataí tem 2 escolas especiais. Tem a de surdos e tem... no município, né? No município. Deveria ter. Para Porto Alegre ainda tem escolas especiais. Recanto da Alegria deveria ter. Que é do Estado, inclusive. Isso faz muita diferença. E Cristo Redentor. Porque existe casos que não tem como. Mas também, não vai ser inclusão nunca. Mas também precisa ficar isso é claro... porque todo mundo acha que é obrigado a botar na sala de aula regular. E quando a gente fala isso, somos crucificadas, né? Quando a gente fala, esse aluno acho que deveria estar em outro lugar, uma PAI. Não pode nem falar. A gente não pode nem sugerir para uma mãe, tem uma escola especial, quem sabe? Não, a gente não pode. Uma escola que tenha terapeuta, que tenha psicólogo, que tenha um fono. Tenha centralizado o atendimento. A chance daquela criança se desenvolver é muito maior numa escola especializada. Porque tem mais especialistas lá dentro. Né? As ferramentas são especializadas para esse fim. Infelizmente, a gente não tem hoje no estado. A gente não teria como em um atendimento semanal, ou por mais que faça 2 atendimentos com essa criança, a gente não vai conseguir fazer milagre. Vou fazer um paralelo histórico, então, com vocês, de um caso do início do século XX que se assemelha muito à caminhada que vocês estão tendo.
tá? No início do século XX, a gente teve no país e no mundo inteiro vários surtos de hanseníase. Aqui em Viamão, a gente tem o leprosário em Itapuã. Sim. Então, todas as pessoas que tinham ou a hanseníase ou não se adaptavam à sociedade eram largadas lá. Inclusive, eles remeteram a Rita. A enfermeira Rita cuidava Sim, óbvio, né? Por causa da Rita, né? A gente vai ter que chamar a Rita, né, Eu acho Rita? que a Rita tem que vir Tem aqui. que vir, nós vamos gravar com a Rita. Eu acho que a Rita tem que É. A participar. Rita é referência pra nós, né? Pra mim, principalmente, É. né? E aí, Eu galera, mexia com ela, que eu era estagiária dela, É. ela com a roupinha, eu sou tua estagiária. lá no leprosário, a caminhada que se fez até que a cura da hanseníase fosse aceita, que é uma medicação que dura 7 semanas o tratamento e está liberto, é mais ou menos a caminhada que os AEs vêm enfrentando. A gente precisa, em tese, sobreviver essas 7 semanas. Só que, como sociedade, a gente sempre lutou, a gente sempre achou mais fácil jogar os problemas para debaixo do tapete e deixar para depois e não resolver. Então, por que a gente recebe tantos laudos? E essa é a minha percepção, né? Porque finalmente, como sociedade, a gente resolveu ir atrás e entender por que essas pessoas não se adaptam e não deixar elas jogadas no ostracismo, escondidas em algum lugar. Então, a minha percepção e uma das propostas de ter chamado esse episódio é justamente a gente entender que o nosso momento histórico é um momento, talvez um dos momentos mais legais da história, quando finalmente a gente percebeu e conseguiu dar visibilidade para essas pessoas que eram só escondidas, né? Hoje a gente tem o privilégio de não dormir à noite para pensar uma solução para um aluno. Verdade. Né? Não é para mim, pelo menos, não é um desafio, não é eu passar uma noite pensando e agora como é que faz, como é que não faz, ir para a delegacia, Ministério Público, denuncia, chama. Antes do programa aqui, eu estou aqui com o Conselho Tutelar resolvendo um problema gravíssimo. E é isso a nossa vida, assim, a nossa vida de escola, por incrível que pareça e por pior que seja aquilo que falam de nós, né? Porque tu reivindica um salário melhor, não, já tá tudo bem teu salário. Tu reivindica menos horas de trabalho, não. Trabalha pouco. Trabalha pouco. Mas nós, como professores, parece que a gente está sempre errado, né? Só que a gente que gera a sociedade, né? E eu acho que esses desafios, essa corrida contra a escada rolante vale para nós cada segundo, né? E essa percepção, aluno por aluno, esse atendimento, essa busca da inclusão, porque a inclusão me parece uma cenoura na frente da tartaruga. A gente nunca vai chegar nela. Ela está sempre andando a gente contigo, luta, né? a gente tem uma perspectiva diária que vai melhorar, não, vai ficar bom, uma hora vai ficar, melhora. como a Jana tá falando da escola dela, que lá o pessoal pega junto, junto. Eu tenho esse sonho, sabe? Sim. Tenho mesmo, Sim. porque eu sou mãe de uma pessoa com deficiência, eu tenho um filho autista. Eu procurei estudar, né, me especializar, porque eu vivi o outro lado da inclusão, né? Eu sofri o outro lado da inclusão. A rejeição, o bullying, o filho assistir aula embaixo da mesa e o professor não tá nem aí. E aí hoje, eu aqui do lado de cá, eu consigo ver todos os problemas, né, que aquele professor passava para atender o meu filho. Mas eu também estou aqui para lutar para que os que estão aqui, que eu estou atendendo, sejam vistos, né? Hoje, por exemplo, eu tive uma aula de um aluno autista, tá ali a aula no quadro, sobre energia eólica. Ele me deu uma aula, porque eu sentei aqui e ele me explicou tudo, entendeu? Ele chegou com uma energia de me mostrar como é que funcionava. Uma energia eólica. E aí ele chegou e disse, prof, deixa eu te mostrar como é que funciona. E aí eu fiquei assim, 40 minutos com ele, assim, ele me dando aquela aula. E eu até me emocionei, porque
Era um aluno que ele é suporte 2, né, de autismo, e ele tem muita dificuldade em se centrar. Ele fica andando pela sala, ele atrapalha os outros alunos, e agora a mãe entrou com uma medicação nova. Inclusive, hoje ela me mandou uma mensagem: Sãe, pode me dizer como é que ele tá? Eu tirei uma foto e mandei para ela. Ela disse assim: ele tá ótimo. Acertou. Tu acertou, e essa é uma mãe mega presente, é uma mãe que está sempre conversando comigo, com a escola, com a orientação. E aí eu mostrei para ela: olha a aula que ele me deu. Se ele me deu uma aula é porque ele conseguiu entender tudo, ele conseguiu prestar atenção na aula da prof. E agora tu Juliana. falou uma parte importante, a medicação. Tem muitas famílias que são contra, né? Contra. Ai, meu filho vai viciar. Ai, meu filho vai ficar dependente a vida toda. Eles não conseguem entender que é uma qualidade de vida para aquela criança, Sim, né? Porque assim, a gente tem que pensar assim, é que nem eu ter uma pressão alta, que eu tenho que tomar remédio, é que nem eu ter diabetes, que eu tenho que tomar remédio. Então, tem que tirar isso da cabeça deles, entendeu? Se ficar dependente é uma consequência, entendeu? Mas ele precisa daquilo ali. A aluna precisa daquele medicamento. Biologicamente, o corpo não produz. E voltando ali E dá ao uma que o diferença Lucas estava enorme, né? falando, né, da história, da inclusão, a gente vai lutar, a gente vai sair, vai se aposentar, que nem a Jana, pelo jeito, tá louca para se aposentar. Falta pouco. E só falta vai idade. vai continuar, porque ela nunca vai ser 100%. Nunca. Ela nunca vai ser 100%. É uma plantinha que a gente tá regando, A né? gente está regando, a gente Aos espera pouquinhos a gente vai- que o dia que a gente saia dos locais que a gente está, eu lembro daquela professora. A gente tenta, a gente tem aquele, como eu falei de início, tem o que te odeia, tem o que te adora, tem o que te. Assim, não sabe? Me pede coisa essa mulher. Ela só me Ela só me pede coisa. Mas aí também tem aqueles que a gente entende que estão na correria, a cobrança da coordenadoria, é planilha, é a direção cobrando coisa do professor. Então a gente entende todos os lados, mas a gente precisa falar. A gente precisa falar para o professor. Gente, é lei. É lei. Olha quantas leis tem a inclusão. Ela existe, então vamos acostumar que isso é lei. Não entrou agora em vigor esse ano a lei do celular, né? Não pode, é lei. Então a inclusão ela é uma lei. Vamos respeitar, vamos tentar. Uma coisa que falam muito também, mas antigamente não tinha tanto autista. Tinha. Tinha. Só que não era diagnosticado. Mas eles eram massacrados no colégio. E não era obrigada a mandar para a escola. Os pais seguravam em casa por receio, por medo. Que já está em estudo alguns casos que, assim, medicação na gestação influencia o ambiente, né? Se a mãe usava droga, isso tudo está em estudo para talvez influenciar em alguns casos de autismo, né? E ele também, ele é genético, né? Hereditário. Se um da família tem, a chance de outro da família tem é muito maior do que aquela família que não tem. Mas que já existia, só que não era diagnosticado e ninguém sabia. Há 20 anos atrás, praticamente, não se falava de autismo. E muitos hoje passam despercebidos. Aquele que é quietinho, não incomoda, o professor tá lá com 40, tem 2 lá que não incomoda. Tá bom, ele tá fazendo as coisas, tá atingindo o mínimo. Que acompanha o filho do meu primo foi diagnosticado com autismo, e aí o meu tio, que já tem mais de 60 anos, começou assim, ó. Isso que Matheus faz, eu faço. Isso que Matheus faz, eu faço. Isso que Matheus faz, eu faço. Mas descobriu que ele era autista com mais de 70 anos. Sim. Porque ele é o autista que é chamado, alguns chamam de funcional. Ele trabalhou a vida inteira, ele é concursado da Prefeitura de Porto Alegre, do Estado, então ele, né, conseguiu levar uma vida normal, não atrapalhou ele, normal. Ele é aquela pessoa assim, fechada, ele não vai de família, entendeu? Mas o resto ele conseguiu levar, então ele passou despercebido esses anos todos. E outra coisa que eu percebo, assim, lá na escola acontece, a gente acabou contaminando alguns profs e eles fazem atividade adaptada, mesmo se a gente pedir, para alunos que eles percebem que não conseguem ler, que não consegue calcular, eu fiz isso aqui diferente. Ele não é da tua turma, viu, Jana? Mas eu fiz aqui, o que tu acha? Será que dá para aplicar no fulano? Que sonho! Mas não são todos, tá? Esses alguns. Na escola, alguns fazem também, alguns fazem lá. Que são os meus colegas que abraçam os projetos comigo. Sim.
Aí eu tenho um grupo É lá que se que a gente encanta, não né? se É uma encanta. questão de encantamento também. A Exato. gente está caminhando para o final. Sério? Já. Passou rápido. Sim, vocês Deixa falam A gente fala muito. demais. Ai, a gente daqui a pouco Acabou deixando fazer um eles mate, nós vamos até as 10 aqui. E eu quero que a gente pense assim, né? A construção disso. Então, essa chamada teve muito a ver com a Maria Alice, minha filha, que olhou os primeiros e disse: pai, não está nada inclusivo isso aí. Vou te dizer por quê, porque a gente tem o jornal inclusivo lá na escola e ela está observando o movimento, e aí tem o Instagram, aí tem legenda, aí tem audiodescrição, aí tem o coleguinha que faz. Ela participou da construção do livro lá da Isso, escola do no colega passado, sinalizando. do colega Ela sinalizando. mesma Ela é do indicou. quinto, né? Ela é do quinto. Professora Então, Patrícia. assim, a gente tem trabalhado isso com os alunos, e o jornal era para ser só um jornal escolar, e eu disse para o Cris, não, mas a Rita tinha uma ideia no passado de fazer, inclusive, vamos fazer ele. Tu ajuda? Eu, óbvio. E a coisa já está rolando, né? Então, ela vivencia isso lá. E a Isso, gente cobra isso lá dos isso é muito alunos. legal porque tu tá vendo o resultado do teu trabalho, né? Exato! Né? Lá que é de fato a inclusão. Porque o que a gente faz com o aluno com necessidade especial é um suporte para esse aluno. Mas a inclusão ela está no mudar os outros todos a dar esse suporte também. Porque a inclusão não é só para o aluno com deficiência, é para o aluno que não se enxerga como um menino que não se enxerga como um menino, Sim. é para o negro, Sim. é para aquele Aquele que sofre bullying, que sofre bullying. aquele que é tímido, né? Que não consegue se entrosar. A inclusão ela é para todos, porque todas as vozes importam, Todo mundo todas. importa. E todos têm que ser inseridos. Todos. Verdade. E os recados finais? Vai, Jana. Os recados finais. Não, o meu recado é que a escola tem que olhar para o AE com mais carinho. É isso. Mais carinho, mais um olhar mais assim, tá bom, eu vou tentar te ajudar. Ok, vamos tentar junto. Esse é o meu recado. A gente sempre se coloca à disposição, né? Eu, como Tem sempre, isso, sempre a me gente está colocando à aqui, disposição. se tá ruim, eu quero te ajudar. Esse é o meu recado para o professor, para a direção, para a família. A gente está aqui para isso, a gente estudou para isso e a perspectiva de uma inclusão melhor pode ter certeza que começa no AEE dentro da escola. E eu ainda Continua, Jana. eu ainda acho que com a presença das famílias também. Sim, também. Muito importante. As famílias dentro da escola. Eu também gosto de pai dentro da escola. Sim, é muito Pai na importante. escola. Pai e é mãe na essencial. escola é essencial. É A família, verdade. quando está presente, a coisa funciona. É Verdade, é verdade. essencial mesmo. Esse é o Podemos Esse é o terminar, meu, podemos família. terminar com uma frase da Rita, que a inclusão vire rotina. Exatamente. Exatamente. Que a inclusão vire rotina e a É. próxima Rita tem que vir. Então tá, pessoal. Ela pode vir ler o artigo dela, que ficou É fantástico. verdade. Pode fazer em Falando cima do artigo. Falando do artigo. Então tá, Bora, galera, Rita. muito obrigado por acompanhar. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, marcar, comentar, aquela coisa toda. Esse assunto não acaba aqui, vocês podem ter certeza. A gente vai continuar, vamos chamar outras escolas, vamos chamar a Rita, vamos chamar uns alunos também e construir essa escola ideal que a gente sabe que a cada dia os desafios são ainda maiores, são ainda mais importantes e a gente precisa vencê-los. Muito aí, obrigado pela isso aí. presença, Obrigada gurias. pela oportunidade. Até a próxima. Até. Tchau, pessoal. Boa Tchau, noite. tchau.